Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Game of Thrones, Sistema do Rei Pirata. Capítulo 330, Robert, Coroação e Casamento. Porto Real, Colina de Visenya. O Grande Septo de Baelor. Este era o coração da fé do Sete e a sede do Alto Septão, nomeado em homenagem ao monge-rei que o construiu, o bem-aventurado Baelor. Era rodeado por uma praça de mármore branco, com uma imponente estátua de Baelor e erguendo-se ao centro, de pé serenamente sobre seu pedestal com um olhar de compaixão. A coroação e o casamento do rei aconteceriam aqui. Hoje foi aquele grande dia. O ar em Porto Real parecia um ensopado denso e pegajoso, quente, úmido e imundo, misturado com o fedor de poças de lama, o suor azedo de corpos aglomerados e o cheiro enjoativo e barato de vinho ruim. As ruas estreitas estavam lotadas de gente, soldados, plebeus, mendigos e prostitutas vistosas, todos se amontoando. Cada rosto demonstrava inquietação e excitação, todos ansiosos para vislumbrar o novo rei que havia posto fim à dinastia Targaryen. Viva Robert! Viva Robert! Os cânticos ecoavam como ondas, cada um mais alto que o anterior. Eles realmente amavam esse novo rei. Após Porto Real mergulhar no caos e na fome, foi a mão do rei Robert, Jon Arryn, quem trouxe os suprimentos de alimentos que salvaram a vida de inúmeras pessoas, impedindo-as de morrer de inanição. E Jon, humildemente, atribuiu tudo isso à bondade de Robert. No meio da multidão, o jovem Robert Baratheon permanecia ereto em seu imponente cavalo de guerra, vestido com um manto vermelho bordado com um cervo dourado. Parecia uma fortaleza ambulante. Seus cabelos negros brilhavam à luz do sol, seus olhos azuis claros como o céu após a chuva. Seu rosto estava barbeado com um maxilar forte. Nem mesmo o pesado manto real conseguia esconder seus músculos salientes e ombros largos. Aquela força bruta e imponente o tornava a combinação perfeita entre a força de um guerreiro e a dignidade de um rei. Bonito e elegante, sem dúvida. Nesse momento ele estava todo sorrisos, aquele sorriso largo e contagiante, com um toque de arrogância de vencedor. Robert acenava sem parar para a multidão que se aglomerava em ambos os lados da rua, absorvendo a adoração. Sor Barristan Selmy, o audaz, protegia a esquerda com uma expressão séria, enquanto o loiro Jaime Lannister o seguia à direita, com o rosto repleto de emoções. Eles caminhavam lentamente pela ruidosa e movimentada Rua das Irmãs, transformando tudo em uma grande festa. Os mantos dourados empunhavam lanças, lutando para manter um estreito caminho aberto em meio à multidão que avançava. Suas capas douradas esvoaçavam ao vento abafado, mas não conseguiam esconder completamente os amassados e arranhões em suas armaduras por baixo, nem as teimosas manchas de sangue vermelho escuro que não haviam sido totalmente removidas, lembranças silenciosas da Batalha do Tridente e do saque de Porto Real, que revelavam as feridas e a dor recentes da cidade. Em frente ao grandioso Grande Septo de Baelor, o Alto Septão aguardava solenemente a chegada do rei. Ele era um homem muito gordo, envolto em várias camadas de vestes suntuosas que faziam seu corpo volumoso parecer ainda maior. Os anos como Alto Septão lhe conferiram um ar de autoridade, com o queixo levemente erguido e os olhos semicerrados. Dentro do septo, uma atmosfera solene se misturava estranhamente com um zumbido inquieto que quase se podia ouvir. Sob o teto alto e abobadado, a luz do arco-íris entrava pelas enormes janelas de cristal, exibindo cenas do Sete e projetando manchas coloridas imutáveis no chão de veludo roxo escuro, como uma ilusão onírica. Um denso incenso impregnava o ar, tentando disfarçar o leve e persistente cheiro de sangue que emanava das ruas e das fendas nas pedras. Sangue que não havia sido completamente removido dos horrores recentes da cidade. Santidade e imundície, ordem e caos em um equilíbrio precário no Grande Septo naquele momento. As estátuas do Sete olhavam para baixo com severidade. Jon Arryn, protetor do leste, Eddard Stark, protetor do norte, Oster Tully, protetor do tridente, Tywin Lannister, protetor do oeste, Callum Greyjoy, rei das Ilhas de Ferro Mance Tyrell, protetor do sul, e Oberyn Nymeros Martell, príncipe de Dorne, estavam todos de pé, trajando suas melhores vestes familiares. Na frente, junto aos longos pilares de cada lado, outros nobres se alinharam de acordo com suas terras e posição social, formando duas muralhas de seda, veludo e joias cintilantes. Euron também estava na multidão, observando o momento de glória de Robert. Os olhos de Robert percorreram o grupo, avistando Cersei Lannister, sua noiva, futura rainha, em um canto vestida de branco, com os olhos demonstrando uma mistura de nervosismo e expectativa. Robert caminhou até o centro do septo, até o altar do Sete, e ajoelhou-se. O Alto Septão estava de pé sob a imponente estátua do pai, seu pesado manto bordado com cristais quase esmagando sua estrutura robusta. Ele segurava um frasco de óleo sagrado, ungindo a testa, o peito, as palmas das mãos e as solas dos pés de Robert enquanto entoava: Rei dos Ândalos, dos Rhoynares e dos primeiros homens, Senhor dos Sete Reinos e protetor do reino, que os Sete lhe concedam força para proteger seu povo e manter a justiça e a paz. Robert fechou os olhos, sentindo o óleo frio, e pensou consigo mesmo: serei um bom rei. Após a unção, Robert se levantou e recebeu a estrela de 7 pontas do Alto Septão. Ele olhou para as esculturas do Sete no teto, engoliu em seco e recitou o juramento do rei em voz profunda e forte. Perante o Sete, eu, Robert Baratheon, juro hoje em nome dos Ândalos, dos Rhoynares e dos primeiros homens. Esta coroa que uso hoje não é para glória, mas para proteção.
Juro ser o escudo dos 7 reinos, o gelo e a neve do norte, os campos de trigo do sul, as uvas das terras fluviais, o aço do oeste, as areias de Dorne, as tempestades das ilhas de ferro, as luzes de Porto Real, quaisquer que sejam os lares do meu povo, eu os defenderei com a minha vida. Juro ser a medida da justiça, nobres ou plebeus, todos iguais perante a lei. Ouvirei os uivos dos lobos no norte e valorizarei as rosas da campina. Punirei aqueles que oprimem os fracos e protegerei toda a alma trabalhadora. Juro acabar com as guerras. As chamas Targaryen se extinguiram, mas novas ameaças espreitam nas sombras. Não iniciarei lutas, mas se inimigos cruzarem minhas fronteiras ou ferirem meu povo, meu martelo de guerra trovejará novamente por proteção. Finalmente juro pelas chamas dos primeiros homens, pelas espadas dos ândalos e pela luz dos 7, se eu quebrar este juramento, que os 7 me castiguem, atormentando-me mesmo após a morte no trono de ferro, se eu cumprir, que meu nome e o servo Baratheon sejam gravados para sempre nos monumentos de Westeros. Feito o juramento, o alto septão anunciou em voz alta, Robert Baratheon I, rei dos ândalos, dos Soinares e dos primeiros homens, senhor dos 7 reinos e protetor do reino, está coroado. Aplausos estrondosos ecoaram pelo septo, e os nobres se curvaram em sinal de respeito. 2 escudeiros trouxeram uma bandeja com almofada de veludo contendo uma deslumbrante coroa dourada. Essa não era a antiga coroa Targaryen da antiga Valíria, era um símbolo de poder totalmente novo. Feito de ouro brilhante em formato de chifres de veado, cravejado de rubis vermelho sangue e diamantes negros como a noite, ele cintilava sob a luz do arco-íris, anunciando uma nova era para a casa Baratheon. O alto septão ergueu a pesada coroa com ambas as mãos e a colocou solenemente sobre os grossos cachos negros de Robert. Assim que a coroa, símbolo do poder supremo e das pesadas correntes, repousou em sua cabeça, Robert respirou fundo, virou-se lentamente, encarando todos os nobres e representantes presentes, e a multidão fervilhante visível através das portas abertas. Viva o rei Robert! Viva a casa Baratheon! Os aplausos ensurdecedores explodiram como trovões e ondas, quase fazendo o teto do septo tremer, cada grito repleto de esperança e frenesi pela nova era. Robert esboçou apenas um breve sorriso, não de pura alegria, mas mais como uma dor profunda e reprimida. No instante em que aquela coroa de veado com seus rubis e diamantes foi colocada, o guerreiro despreocupado e selvagem Robert morreu para sempre. Daí em diante, habitando aquele corpo imponente, estaria um rei atormentado dia e noite pelos deveres do reino, dívidas, amores perdidos e a liberdade perdida. Robert Baratheon. A coroação terminou com aquela ovação aparentemente interminável. Mas no fundo, todos sabiam que para esse novo rei e seu reino, o jogo dos tronos estava apenas começando. Os ecos da coroação ainda não tinham se dissipado completamente sob a cúpula do septo quando os aplausos persistentes deram lugar rapidamente a uma nova animação. O casamento seria o próximo evento. Uma porta lateral se abriu lentamente e Cersei Lannister apareceu. Seu vestido de noiva tinha uma camada externa de linho branco puro como a neve fresca, simbolizando a pureza e a nobreza de uma donzela. O forro interno era composto por 7 camadas de veludo vermelho pesado, tornando a saia ampla e elegante. Bordados com fios de ouro criavam padrões intrincados, e a longa cauda arrastava-se pelo piso de mármore preto e branco polido como uma chama dourada fluida e ambiciosa. Ela caminhava com firmeza e lentidão, os desenhos ocultos no veludo espesso surgindo e desaparecendo a cada passo, por vezes delineando o brasão do grifo, uma mistura do leão Lannister e da águia de jardim de cima, que simbolizava seu status. Sem dizer uma palavra, a multidão se abriu como se uma força invisível estivesse em ação, abrindo caminho para que ela chegasse à frente. Ela segurava o braço de seu pai, Lord Tywin, e caminhou em direção a Robert sob as estátuas dos 7, cuja nova coroa brilhava. O rosto de Tywin estava impassível, enquanto Cersei mantinha a cabeça erguida com sua postura impecável. Ela já era de uma beleza estonteante, mas hoje, com a aura de rainha, estava deslumbrante além das palavras. Sob longos cílios dourados, seus olhos brilhavam como esmeraldas selvagens, seus lábios vermelhos tinham um formato perfeito, dignos e ao mesmo tempo, sedutores. No instante em que apareceu, tornou-se o centro das atenções. Ela encarou cada olhar sem hesitar, finalmente fixando seus olhos penetrantes e límpidos em seu novo marido, Robert Baratheon. Ela se encaixava perfeitamente naquela cena, como se tivesse nascido para estar sob os holofotes, banhada em admiração, ciúme e submissão. Um brilho tênue e satisfeito reluziu no fundo de seus olhos. Exatamente como dizia aquela antiga profecia, a coroa dos 7 reinos finalmente era dela. Mas, ela havia sonhado com essa cena inúmeras vezes, mas a que a coroava não era a deste homem. Era o verdadeiro herdeiro do dragão, o príncipe Rhaegar Targaryen. Com sua graça poética, olhos violeta profundos repletos de melancolia, maneiras refinadas e um rosto de uma beleza de partir o coração. Ela tinha tanta certeza de que seu marido predestinado, seu futuro rei, só poderia ser Rhaegar. Mesmo depois de ele se casar com Elia de Dorne, aquela fantasia teimosa nunca morreu de verdade. Mas o destino tinha outros planos. Agora, sob o domínio dos 7, quem aguardava com a coroa não era seu amado príncipe de cabelos prateados, mas sim este usurpador de cabelos negros e olhos azuis, famoso por seu martelo de guerra. Felizmente, uma fria racionalidade a lembrou e acontecesse o que acontecesse, ela ainda era rainha dos 7 reinos. Aquela coroa era o que mais importava.
Ela dizia para si mesma que somente aquele papel era compatível com seu status e beleza. Do outro lado, Robert observava Cersei se aproximar lentamente. Ela era linda, sem dúvida. Cabelos dourados, olhos verdes, radiante, um rosto que poderia deixar qualquer homem sem fôlego. Cersei pode ser ótima, mas, ela não era Lyanna. Não aquela garota do norte com sangue de lobo. Selvagem e indomável, seu sorriso transbordava espírito livre, seus olhos brilhavam como um riacho na floresta, com uma energia fresca e vibrante que ele jamais vira em outras mulheres. Não a beleza refinada da mulher à sua frente, mas um apelo bruto que fazia Robert desejar conquistá-la. Os dois, sob o brilho do septo e os olhares de todos, caminharam em direção a um futuro entrelaçado, mas nunca em sincronia, cada um carregando arrependimentos. Robert pegou o pesado manto de um escudeiro, uma peça de cor vermelho escura tecida com fios de ouro, com os ombros incrustados de obsidiana negra formando o servo coroado dos Baratheon. Com um gesto teatral, ele o drapejou solenemente sobre os ombros de Cersei, o tecido dourado caindo pesado e cobrindo os símbolos de leão em seu vestido. Esse ritual significava que Cersei deixava sua família e se juntava à casa Baratheon. O casal ajoelhou-se junto no altar dos sete, pressionando as mãos sobre a antiga tampa aberta da estrela de 7 pontas. A voz grave do alto septão ecoou novamente. Em nome dos sete na herança dos Ândalos, dos Roinares e dos primeiros homens, neste lugar sagrado, Robert Baratheon e Cersei Lannister unem-se em matrimônio, para governar os 7 reinos como um só. Robert olhou fixamente para a estátua do pai, com a voz firme e convicta. Em nome do pai, eu vos prometo justiça. Em nome do guerreiro, eu vos dou coragem destemida. Em nome da mãe, eu oro por vossa proteção eterna. Ele fez uma pequena pausa, lançando um olhar para Cersei e depois para o vazio, como se declarasse a todo o reino. Em nome do trono de ferro e da casa Baratheon, eu juro. Vocês compartilharão meu poder, gerarão meus herdeiros. Seu sangue se unirá ao servo que governará Westeros para sempre. Cersei inclinou levemente a cabeça, sua voz clara e calma, cada palavra precisa. Em nome da donzela, ofereço meu corpo puro. Em nome da mãe, prometo gerar seus filhos. Em nome da anciã, ofereço sábios conselhos. Ela ergueu os olhos. Um brilho sutil reluzindo no verde, em honra ao ouro Lannister e a Rocher do Casterly, eu juro, minha lealdade é para sempre ao trono de ferro. Meus filhos levarão adiante a glória Baratheon. O rito está completo. Com o anúncio do alto septão, Robert se levantou, puxando Cersei pela mão. Eles se viraram, encarando os nobres que estavam dentro e a multidão do lado de fora. Todos os lordes seguiram o novo rei e a rainha para fora do grande septo como uma onda de poder. Ao saírem para a luz do sol, Robert e Cersei ergueram as mãos unidas bem alto. Viva o rei! Viva a rainha! Os aplausos estrondosos varreram a colina e as ruas como um tsunami, milhares de vozes saudando o casal que marcava o início da nova dinastia. A luz do sol brilhava no manto dourado e nos cabelos de Cersei, reluzindo intensamente como se pronunciasse a fusão perfeita entre o ouro Lannister e o servo Baratheon. Capítulo 331. O título de Euron, Cavaleiro e Duque. O sol da tarde banhava generosamente o vasto pátio em frente à Fortaleza Vermelha. Um grandioso banquete de casamento estava em andamento, sua extravagância uma demonstração perfeita da grandeza do novo rei e da riqueza dos Lannister. As longas mesas de banquete estavam cobertas com linho branco imaculado, repletas do que parecia ser uma exposição das riquezas dos 7 reinos. Do norte chegava carne de veado assada com especiarias fortes, brilhante e perfumada. Vinhos de diversas safras da Campina giravam como joias líquidas em taças de cristal. Azeitonas e queijos da árvore estavam empilhados em travessas de prata. Pratos dorneses exalavam um aroma picante que dava água na boca. O vinho tinto Kraken dourado das Ilhas de Ferro perfumava o pátio, e montes de bolos de mel fofinhos e dourados de Porto Real se erguiam como pequenas colinas. O ar estava denso com o aroma tentador da comida e os vapores inebriantes do vinho. Os músicos tocavam melodias leves e suaves sob os pavilhões nos cantos do pátio, entrelaçando a ousadia de The Sag Song com o romantismo melancólico de The Song of Love. Os bardos dedilhavam seus instrumentos, cantando baladas improvisadas sobre o rei-herói e a rainha inigualável. Nobres em trajes esplêndidos esvoaçavam como borboletas coloridas, dançando nos espaços abertos ou brindando em pequenos grupos, conversando e rindo. Plebeus autorizados a entrar no perímetro externo se espremiam contra as grades com os olhos arregalados, maravilhados com o luxo real que provavelmente nunca mais viriam. Para aumentar a animação, bobos da corte e bufões se apresentaram com vigor. Um deles, vestido de forma cômica como o falecido príncipe Rhaegar, com as nádegas nuas e fugindo em pânico. Outro usava chifres exagerados e empunhava um grande martelo inflável de couro, perseguindo majestosamente. Com movimentos exagerados, eles imitavam a Batalha do Tridente, que decidiu o destino da dinastia. Suas palhaçadas desajeitadas e hilárias arrancavam risadas da multidão. Robert e Cersei estavam sentados no alto do estrado, na frente do banquete. Robert bebeu um gole generoso de seu rico vinho tinto, observando a cena de alegria e risos que se desenrolava à sua frente. Uma onda de orgulho presunçoso invadiu seu peito. Seu rosto rude corava de satisfação, e ele frequentemente exclamava em aprovação a uma apresentação brilhante ou a uma melodia animada. Ao seu lado, Cersei mantinha uma postura régia impecável, seus longos cabelos dourados brilhando ao sol. Se a profundidade de seus olhos esmeralda ardia com a mesma intensidade da atmosfera festiva, ninguém sabia.
À medida que a atmosfera se acirrava, Lord Tywin, pai da rainha, avançou lentamente para apresentar o presente da casa Lannister ao novo rei. Um assistente trouxe uma bandeja forrada com veludo escuro, sobre a qual repousava uma adaga de uma beleza estonteante. O cabo era esculpido em marfim de tom quente, perfeitamente curvado para se ajustar à palma da mão, uma safira maciça lapidada com perfeição. Estava engastada no pomo, refratando uma luz profunda e fria sob o sol. A lâmina era inteiramente banhada a ouro, brilhando com um lustre luxuoso que a fazia parecer mais uma obra de arte do que uma arma. Este presente não apenas demonstrava a riqueza estonteante das terras ocidentais, mas era em si um tesouro inestimável. Que esta lâmina remova todos os espinhos do caminho de vossa graça. A voz de Tywin era calma e serena, desprovida de entusiasmo caloroso, soando mais como um desejo formal. Robert, de bom humor, pegou a adaga excessivamente ornamentada, brincou com ela por um instante, depois riu alto e a colocou de lado. Ele claramente não refletiu sobre nenhum significado mais profundo por trás do presente, apenas sentiu que uma retribuição era apropriada. Obrigado pelo seu presente, Lord Tywin. Sua voz estrondosa abafou parte do ruído do banquete. Em retribuição, nomeio Sir Ilyn Payne como juiz do rei. Para outros, essa nomeação pareceu repentina, mas na verdade era uma recompensa previamente planejada com a mão do rei. Sir Ilyn Payne, um cavaleiro conhecido por seu silêncio e espada leal, assumiu assim a função de executor real. Quando chegou a vez de Eddard Stark apresentar seu presente, 2 guardas do norte lutaram para conduzir à frente um magnífico cavalo de guerra. Seu pelo era negro e lustroso como o óleo da meia-noite, exceto por 4 cascos brancos como a neve, como se pisassem nuvens. Seus músculos eram fluidos e explosivos, seu pescoço erguido, e um fogo selvagem e indomável ardia em seus olhos. Deuses! Os olhos de Robert brilharam instantaneamente ao ver o cavalo. Ele saltou do trono, batendo na coxa de tanta empolgação. Agora sim, uma montaria digna de um rei. Esfregou as mãos, ansioso para montar imediatamente e galopar descontroladamente pelos campos de Porto Real. Vossa Graça! A mão do rei, Jon Arryn, tossiu levemente no momento certo, lançando um olhar de advertência e lembrete. O entusiasmo crescente de Robert foi abalado. Ele olhou para o grande banquete e o salão repleto de nobres, depois sentou-se novamente no trono, timidamente e com certa relutância. Embora seu olhar permanecesse fixo no cavalo, este pesado presente valia uma fortuna. Eddard gastara quase 100.000 dragões de ouro, incumbindo Euron, que controlava as rotas marítimas, de viajar até o mar Dothraki, atravessando o mar estreito, para comprá-lo de um famoso chau. A consideração e o custo excederam em muito comum. De ótimo humor, Robert naturalmente quis dar ao seu melhor amigo a resposta mais grandiosa. Abandonou seu tom brincalhão e com a solenidade de um rei, anunciou em voz alta. Eddard Stark, meu leal irmão e parceiro mais confiável. Hoje eu, Robert Baratheon, rei dos Ândalos, dos Roinares e dos primeiros homens, senhor dos 7 reinos e protetor do reino, nomeio formalmente protetor do norte e senhor de Winterfell. Embora Ned tivesse retornado ao norte após a guerra do usurpador para herdar os títulos e deveres de seu pai e irmão, foi somente agora, no casamento de coroação do rei, que ele recebeu a investidura formal e pública do Trono de Ferro. Esse procedimento conferiu ao domínio da casa Stark sobre o norte uma base legal indiscutível. Quando Euron Greyjoy avançou lentamente, 4 homens de ferro fortes carregaram um enorme baú de bronze para o centro do banquete, seus passos pesados ecoando. O baú era adornado com o veado coroado da casa Baratheon, que brilhava intensamente ao sol. No instante em que a tampa se abriu, o ruído ao redor pareceu silenciar. Repousando sobre veludo carmesim escuro, jazia um martelo de guerra, escuro e aparentemente absorvendo a luz. Possuía poucos adornos, mas suas linhas fluidas e poderosas, e a intimidação crua e fria inerente ao metal, faziam qualquer um que entendesse de armas prender a respiração. A voz de Euron era calma, mas ecoava claramente por todo o recinto. Este martelo é forjado principalmente de ferro de meteorito caído de uma estrela e ferro frio das profundezas do mar abissal. Forjado por mestres ferreiros de Coor, dobrado 1000 vezes, batido 10.000 vezes. Ele fez uma pequena pausa, proferindo a frase crucial. Sua resistência é tamanha que nem mesmo a espada de aço valeriano mais afiada do mundo consegue feri-lo minimamente. Bom, o grito de Robert ecoou como um trovão. Ele praticamente saltou do trono, caminhando a passos largos até o baú de bronze, os olhos brilhando com a alegria de descobrir um tesouro raro. Estendeu a mão robusta, agarrou o cabo e, com um pouco de força, ergueu o pesado martelo de guerra com firmeza, sentindo o equilíbrio perfeitamente adequado à sua força e o peso reconfortante em sua palma. Para um rei guerreiro famoso nos 7 reinos por sua bravura, ouro, joias, roupas finas e terras eram valiosos. Mas nada se comparava a uma arma divina que realmente ressoava com sua alma. Ele acariciou a fria cabeça de martelo com carinho, seu rosto irradiando pura e ardente alegria. O maior elogio para este presente que se encaixava perfeitamente em seu coração. O semblante brincalhão desapareceu do rosto do rei Robert. Ele empurrou sua pesada cadeira para o lado e se ergueu como uma montanha. Com passos firmes e poderosos, caminhou até o centro do salão para encarar Euron. Sua voz ressoava como um tambor de guerra, não mais casual como quando se bebia, mas solene com a lembrança de tempos tumultuosos, ecoando claramente em todos os cantos.
No torneio de Arrinhal, você venceu o confronto direto com uma atuação inigualável e liderou sua equipe à conquista do título do confronto direto em grupo. Suas palavras trouxeram à tona a memória de todos, relembrando aquela era de estrelas brilhantes. Quando decidimos derrubar a tirania do Rei Louco, você foi um dos primeiros a iniciar o juramento, fazendo conosco. Ele continuou, com um olhar penetrante como se atravessasse o tempo. Quando a guerra começou, sangramos lado a lado. 3 vitórias em um único dia em solar de verão, lutando para escapar do cerco insépito de pedra ao som dos sinos, o cerco de Arrinhal juntos e o fatídico tridente. Em um campo de batalha com 100.000 homens, você jamais recuou. Fomos nós, juntos, que pusemos fim ao reinado da dinastia Targaryen. Ele respirou fundo, proferindo palavras que vinham amadurecendo há tempos. Embora você não seja um cavaleiro no sentido tradicional, sem juramento a nenhum senhor, sua bravura, sua honra, sua virtude e sua glória provaram tudo no campo de batalha, superando em muito o que qualquer brasão ou juramento poderia conferir. Por fim, o olhar de Robert se perdeu no vazio, mencionando um acordo aparentemente antigo, mas crucial. Eu me lembro, certa vez em Tart, você fez um pacto de cavaleiro com a Safira de Tart. Euron sorriu e acenou com a cabeça. Brienne, a Safira de Tart, estava na multidão, com o rosto corado. A voz de Robert era como um trovão, carregando uma autoridade real inquestionável. Agora ajoelhe-se. Euron Greyjoy. Euron. Seu corpo permaneceu imóvel, como uma estátua esculpida em pedra do mar. A paciência de Robert se esgotou rapidamente no silêncio. Ele rugiu asperamente com o temperamento inquestionável de um rei. Droga, eu sou o rei. Ajoelhar não vai te matar. Ao ouvir aquele apelo familiar, grosseiro porém íntimo, um sorriso irônico e impotente surgiu no rosto de Euron. Finalmente ele parou de resistir. Dobrando o joelho direito, ajoelhou-se firmemente diante de Robert, baixando a cabeça que jamais curvava com facilidade. Ao ver isso, Robert sorriu satisfeito. Ele tinha o hábito de levar a mão à cintura, mas não encontrou nada, não estava com a espada. Imediatamente gritou impacientemente, espada. O mais próximo dele, Jaime Lannister, reagiu quase que por reflexo. Com um movimento rápido desembainhou sua espada longa ricamente decorada e a apresentou ao rei com ambas as mãos. Robert lançou-lhe um olhar rápido, e um desprezo flagrante brilhou em seus olhos. Sua voz estrondosa destilava um escárnio mordaz. A espada do regicida é digna de sagrar cavaleiro o guerreiro mais forte dos 7 reinos? A sentença foi como uma adaga envenenada que atravessou o coração de Jaime. Seu belo rosto perdeu a cor instantaneamente, tornando-se horrendo. Seus nós dos dedos embranqueceram ao redor do cabo, mas no fim, ele não disse nada, retirando a espada em silêncio. Barristan. Robert o ignorou e gritou em vez disso. Ser Barristan, o ousado Selmy, que permanecia solenemente próximo, deu um passo à frente imediatamente. Com movimentos fluidos e dignos, desabotoou sua própria espada longa, marcada pelo tempo símbolo de glória e proteção, e a segurou com ambas as mãos, apresentando-a respeitosamente ao rei. Robert apertou a espada que Barristan lhe ofereceu. O toque frio e o peso familiar fizeram com que sua expressão selvagem se suavizasse ligeiramente, substituída por um olhar de rei guerreiro, misturando solenidade e memória. Olhando para Euron ajoelhado, sua voz estrondosa ecoou pelo banquete como uma proclamação da lei. Em nome do guerreiro eu te ordeno que sejas corajoso. A lâmina da espada tocou o ombro direito de Euron, assobiando levemente. Em nome do pai, eu te ordeno que sejas justo. A lâmina moveu-se para o ombro esquerdo firme e forte. Em nome da mãe, eu vos encarrego de defender os jovens e inocentes. Em nome da criada, eu vos ordeno que protejais todas as mulheres. Em nome do ferreiro, eu ordeno que você seja leal ao seu dever. Em nome da anciã, eu te ordeno que tenha sabedoria. A cada juramento proferido, a lâmina que ostentava a glória de Barristan, o ousado, tocava o ombro de Euron. Essa antiga cerimônia andal, realizada entre um nascido do ferro e um rei famoso por seu martelo de guerra, era excepcionalmente impressionante. Por fim, Robert pousou a ponta da espada delicadamente na cabeça de Euron. Inclinou-se ligeiramente para a frente, baixando a voz como se estivesse falando apenas com Euron, mas alta o suficiente para que os que estivessem por perto ouvissem. Euron Greyjoy, levante-se, cavaleiro dos 7 reinos. E você é o primeiro cavaleiro que eu, como rei, já nomeei. Euron se levantou como solicitado, com o olhar sereno. Ele sorriu. É uma verdadeira honra para mim. Robert não havia terminado. Retirou a espada, apoiando a ponta no chão, com as mãos cruzadas sobre o pomo. Endireitando o corpo, examinou os nobres reunidos, sua voz elevando-se novamente como se anunciasse uma nova conquista. Contudo, a honra de um cavaleiro está longe de ser a recompensa completa por seus feitos. Ele fez uma pausa, certificando-se de que a atenção de todos estivesse focada. Arrinhal, aquela fortaleza imponente construída por Arryn o Negro, grande o suficiente para abrigar todo o exército de Westeros. O castelo que testemunhou a ascensão e queda da dinastia Targaryen em chamas. Seu braço se moveu violentamente em direção ao norte, como se a magnífica ruína estivesse bem diante de seus olhos. Ela não deveria mais permanecer em ruínas, silenciosa entre os fantasmas do passado. Seu olhar voltou-se para Euron, repleto de confiança inquestionável e grande respeito. Eu, Robert Baratheon, em nome do Rei dos 7 Reinos, anuncio, a partir deste dia, nomeio meu irmão e guerreiro mais forte, Sor Euron Greyjoy, como senhor de Arrinhal, para governar as terras ao redor do olho de Deus e restaurar sua antiga glória. Ao ouvir essas palavras, todos no local ficaram chocados.
Arrenhal, o maior e mais magnífico castelo de Westeros. O poder e o status inerentes ao seu senhorio excediam em muitos dos senhores comuns. O peso dessa recompensa era verdadeiramente generoso. Robert sorriu, olhando para Euron, e acrescentou uma frase final cujo profundo significado só eles compreendiam plenamente. Acredito que não há ninguém mais adequado do que você para ocupar aquele castelo de cinzas e lendas. Você é mais digno dele do que qualquer cavaleiro que só sabe seguir dogmas. A cerimônia de investidura foi concluída. O Kraken das Ilhas de Ferro havia se tornado, a partir de então, um senhor das terras fluviais entrincheirado naquele magnífico castelo que simbolizava poder, maldições e lendas. Capítulo 332, Brienne de Tarth. O grandioso banquete, em meio ao tilintar das taças, também serviu à função política da primeira distribuição de poder na nova dinastia. Cada nobre que se apresentava para oferecer um presente não estava apenas expressando felicitações, mas também confirmando seu status e lealdade perante o novo rei. E cada resposta de Robert não era meramente uma retribuição de cortesia, mas uma reafirmação e endosso da ordem vigente dos 7 reinos em nome do Trono de Ferro. Robert estava sentado no alto do estrado, bebendo um bom vinho e desfrutando daquele momento que pertencia à vitória. Jon Arryn, mão do rei, permanecia ao seu lado como seu alicerce mais sólido. Sempre que um nobre se aproximava, a experiente mão inclinava-se ligeiramente, sussurrando o nome, a casa, a posição e os feitos do nobre durante a guerra do usurpador ao ouvido do rei. Esses sussurros silenciosos garantiam que a cada vez que Robert falava, ele atingisse o equilíbrio perfeito. A grande maioria dos vassalos recebeu confirmações que mantiveram seus títulos e terras originais. Em nome do rei, reafirmo Tywin Lannister como protetor do oeste, senhor de Rocher do Casterly. Em nome do rei, reafirmo Mace Tyrell como protetor do sul, senhor de Jardim de Cima. Essas investiduras aparentemente repetitivas eram, na verdade, cruciais. De acordo com as leis e tradições de Westeros, tudo o que foi concedido pela dinastia Targaryen tornou-se nulo após sua queda. Agora que um novo rei havia ascendido, todas as terras e títulos precisavam ser reconfirmados pelo rei Robert para manterem sua validade legal. Isso não era uma mera formalidade, mas a expressão mais direta de um novo rei, uma nova corte, simbolizando a tomada de poder abrangente da dinastia Baratheon e o reconhecimento da Ordem dos 7 Reinos. As recompensas foram sendo distribuídas metodicamente até que Euron Greyjoy foi nomeado Lorde de Arrenhal. Quando a notícia atingiu os nobres como uma pedra atirada num lago tranquilo, agitando ondas silenciosas, mas turbulentas, todos perceberam que o peso e a súbita recompensa superavam em muito qualquer outra anterior. Não se tratava de uma confirmação da velha ordem, mas da criação de um novo e proeminente senhorio, num gesto quase generoso. Após um breve espanto, refletindo melhor, essa recompensa fez sentido. Dada a antiguidade de Euron como um dos primeiros iniciadores da rebelião, suas inegáveis conquistas em batalha no Tridente e em outros conflitos cruciais, e seu poderoso controle da frota de ferro que protegia as rotas marítimas, ele há muito possuía uma influência que ultrapassava a dos lordes comuns. Conceder-lhe o maior e mais simbólico castelo de Westeros foi inesperado, mas certamente não absurdo. Pareceu mais um reconhecimento público tardio e significativo de sua força e mérito já existentes. Mais importante ainda, a antiga casa Vem de Arrenhal havia se aliado ao Rei Louco durante a guerra. Com exceção do antigo membro da Guarda Real Oswell Vem, que jazia distante na Torre da Alegria, todos os membros masculinos da casa Vem morreram em batalha. Após essa guerra, a família não tinha mais forças para controlar um castelo tão importante. A longa cerimônia de entrega de presentes e investiduras duraria a tarde inteira. Quando a notícia de que Euron fora nomeado Lorde de Arrenhal se espalhou, ele foi rapidamente cercado por nobres que vieram parabenizá-lo. Bajulações e palavras polidas surgiram como uma maré, a verdade indistinguível da falsidade. Em meio a todo aquele ruído, a aproximação de uma figura se destacou nitidamente. Ela era alta e um tanto desajeitada, completamente deslocada na atmosfera ornamentada e requintada ao redor. Era Brienne de Tarth. Seus olhos azuis claros não demonstravam qualquer traço de bajulação, apenas uma luz pura, quase imaculada. Parabéns, disse ela com a voz um pouco rígida, mas excepcionalmente séria. Agora, você é um cavaleiro. Euron olhou para a garota com quem um dia tivera um acordo. Um sorriso genuíno, diferente daquele que costumava dar aos outros, surgiu em seu rosto. Sim, finalmente cumpri a promessa. Não tínhamos combinado isso naquela época? Sim. Brienne assentiu vigorosamente, cerrando os punhos inconscientemente com um olhar firme. Com certeza trabalharei duro. Euron olhou em volta para a cena caótica, repleta de disputas de poder e sorrisos hipócritas. Um traço de tédio imperceptível brilhou em seus olhos. Tais ocasiões realmente o entediavam. Palavras são fáceis, disse ele de repente, virando-se para Brienne, com um tom casual e familiar. Faz tempo que não a vejo. Deixe-me ver o quanto você melhorou. Ao ouvir isso, uma alegria incontida floresceu no rosto de Brienne, a emoção de finalmente ser valorizada e reconhecida. Maravilhoso, meu senhor, respondeu ela quase imediatamente. Não poderia pedir mais nada. Euron se virou para Selvin Tarth, o estrela vespertina, pai de Brienne, e sorriu. Será que Lord Tarth se sente à vontade com isso? Brienne olhou para o pai com olhos de cachorrinho pidão. Selvin Tarth sorriu e assentiu. Continue. Receber instruções do primeiro guerreiro dos 7 reinos é uma oportunidade rara. Lord Euron é muito gentil.
Sem dizer mais nada, Euron e Brienne, um após o outro, escaparam discretamente da multidão barulhenta e entraram silenciosamente em um pátio de treinamento relativamente isolado dentro da Fortaleza Vermelha. Em pouco tempo, sons rítmicos e estridentes de metal se chocando ecoaram naquele espaço silencioso cercado por altas paredes. O assobio das lâminas cortando o vento e o impacto sólido dos blocos, soando mais reais e poderosos do que qualquer música de banquete. A poeira no pátio de treinamento dançava suavemente no brilho residual do sol poente. Após uma feroz troca de golpes, os dois finalmente pararam, sentando-se encostados na fria parede de pedra para descansar um pouco. O progresso de Brienne era evidente. Sua força inata havia se tornado ainda mais impressionante com a idade. Cada golpe carregava um poder imenso, capaz de abalar um escudo. O que fez Euron concordar consigo mesmo foi que suas fraquezas antes óbvias, seja a transição entre os movimentos dos pés, a velocidade da espada ou a agilidade, haviam sido superadas por um treinamento extremamente rigoroso. Embora ainda não fosse uma esgrimista de elite, ela havia se livrado de sua antiga falta de jeito, tornando-se firme e eficaz. Poucos conseguem enfrentar sua força de frente agora, disse Euron, limpando a poeira da testa e indo direto ao ponto. Mas seu esforço é muito rígido, sem espaço para manobrar. Contra um espadachim realmente veloz, suas costelas aqui apontou vagamente para o próprio lado, seriam uma abertura fatal. Brienne não o refutou imediatamente. Em vez disso, franziu ligeiramente a testa, baixando a cabeça para ponderar sobre a conversa que acabará de acontecer, e então assentiu seriamente. O trabalho de pés também, continuou Euron, pegando um galho para desenhar de forma simples no chão. Você se concentra demais em uma base estável. Isso não está errado, mas a mudança do seu centro de gravidade durante o movimento não é fluida o suficiente. Pense nas ondas batendo em um recife, não é um impacto forte, mas uma onda contínua e infiltração. Suas palavras foram incisivas, apontando diretamente ao ponto crucial, sem qualquer traço de reserva polida. Brienne ouvia com atenção absorta. Seus olhos azuis ora demonstravam compreensão quando as fraquezas eram apontadas, ora se aprofundavam em pensamentos em busca de soluções, assentindo pesadamente de tempos em tempos, gravando cada palavra em seu coração. Naquele pátio isolado não havia senhor e donzela, apenas duas almas imersas na exploração das artes marciais. Euron ergueu os olhos com uma leve surpresa ao ver Jaime Lannister encostado no arco do pátio. O regicida de cabelos dourados ainda vestia sua armadura branca da guarda real, impressionantemente visível no crepúsculo. Ele observava os dois que acabavam de terminar o treino, um traço de tênue brilho em seus famosos olhos esmeralda. Euron ergueu o queixo para ele, com um sorriso descontraído e espontâneo no rosto. E aí? Quer descer e treinar? Soltar os músculos. Jaime balançou a cabeça, a postura inalterada, esboçando apenas um sorriso sem qualquer alegria como resposta. O olhar de Euron recaiu sobre seu manto branco, como se de repente se lembrasse de algo, e perguntou com interesse. A propósito, vê-lo ainda com esse manto branco me deixa curioso. Seu pai, realmente permite que você continue na guarda real? Ele não está com pressa para que você renuncie e retorne para herdar Rocher do Casterly e todas as terras ocidentais? Ao ouvir o nome de seu pai, Tywin, os olhos de Jaime se tornaram um pouco mais frios, e seu tom carregava uma irritação imperceptível. Meu pai? Claro que ele não concorda. Ele bufou. Já discutimos sobre isso inúmeras vezes. Mas insisto em ficar, e ele não pode fazer nada a respeito por enquanto. Ao ouvir isso, Brienne não pôde deixar de intervir com seu tom único, sincero a ponto de ser teimoso. A guarda real é a maior honra que um cavaleiro pode almejar. Se fosse eu, também estaria disposta a vestir o manto branco para o resto da vida. Euron se virou para Brienne, sorrindo de forma provocadora, mas seu olhar significativo percorreu Jaime. Contando com ele, só restam 2 membros da guarda real agora. Brienne, se você fosse alguns anos mais velha e suas habilidades mais refinadas, talvez você realmente tivesse uma chance de preencher uma das vagas. O olhar de Euron repousou na armadura branca excessivamente brilhante de Jaime, seu tom calmo, porém direto. Ainda remoendo sozinho aqui por causa daquele comentário sobre regicida no banquete do rei Robert, Jaime deu de ombros, o gesto aparentemente casual, mas um sorriso irônico surgiu em seus lábios. Ele não estava errado. Eu sou um regicida. Temo que esse título me acompanhe por toda a vida, assim como este manto branco. Euron o encarou em silêncio por um instante. De certa forma, ele sentia uma simpatia peculiar por Jaime. Falou em voz baixa, mas com as palavras nítidas. Para ser justo, Jaime, se eu estivesse no seu lugar naquela época, ao lado daquele rei louco, talvez eu tivesse tomado exatamente a mesma decisão, ainda mais cedo. O olhar de Euron era penetrante, parecendo atravessar a armadura branca e revelar a verdade por trás dela. Ninguém mataria o rei que jurou proteger com a própria vida com as próprias mãos, levianamente. Da mesma forma, nenhuma pessoa sã ficaria de braços cruzados assistindo a um louco usar fogo vivo para enterrar toda a população de Porto Real, 500 mil de pessoas, junto com ele mesmo que quem desse a ordem fosse o próprio rei. Escolher entre um rei louco destinado a queimar tudo e seu próprio pai, sua família e 500 mil de vidas inocentes. Essa não é uma decisão difícil. Jaime ficou um pouco comovido, mas o estigma carregado por tanto tempo era difícil de abandonar. Ele sussurrou. Mas, muitos dizem que quebrei meus votos e desonrei este manto branco. Ao ouvir isso, Euron riu de repente, uma risada repleta de desprezo pelas visões mundanas.
Por que se importar com o que dizem? Certo e errado neste mundo muitas vezes não se resumem a como os outros julgam. Ele parou de rir, seu tom tornando-se grave e afirmativo. Contanto que sua própria consciência esteja limpa, isso basta. A expressão sombria no rosto de Jaime pareceu dissipar-se um pouco com essa conversa. Ele esboçou um sorriso que não era exatamente radiante, mas muito mais relaxado, e acenou com a cabeça para Euron, aceitando o acordo. Euron olhou para o céu, calculando que ainda havia algum tempo antes do fim da festa de poder e socialização no salão. Ele se virou para Brienne, sorrindo. Ainda tem forças? Venha, vou te ensinar uma técnica de movimento comumente usada por assassinos do outro lado do Mar Estreito. É bem diferente do jogo de pés de um cavaleiro. Ao ouvir isso, os claros olhos azuis de Brienne brilharam instantaneamente como estrelas em chamas. Ela sentiu vigorosamente, sem hesitar. Eu tenho forças. Sim. A fadiga parecia inútil diante de sua intensa sede de conhecimento. Embora Euron não lhe pedisse para se retirar, Jaime, que estava por perto, demonstrou a elegância que um cavaleiro deveria ter. Ele conhecia bem a importância da transmissão de artes marciais, especialmente ao ensinar técnicas únicas. Sem hesitar, apenas acenou levemente com a cabeça na direção de Euron e em seguida virou-se conscientemente. Com passos ainda elegantes mas aparentemente mais leves, saiu silenciosamente do pátio de treinamento, deixando o espaço gradualmente envolto em penumbra para o mestre e o aprendiz. Os dois só saíram do campo de treinamento quando o sol poente tingiu as nuvens de dourado e vermelho. Precisavam se lavar e trocar de roupa separadamente, ainda havia um banquete à noite para comparecer. Capítulo 333. As Ilhas de Verão, eu as quero. O banquete da noite. A tediosa cerimônia de presentes e investiduras havia chegado ao fim, desfazendo o manto político solene e tenso da tarde para revelar a essência da indulgência desenfreada. Nenhuma conversa séria sobre poder ou lei restava no salão, apenas desejos primordiais fervilhavam em meio ao ruído. Bebericar de grandes tigelas e devorar fartos pedaços de carne. Os nobres deixaram de lado a reserva e o cálculo da tarde. Reunindo-se em grupos de 3 ou 5, com os braços em volta dos ombros uns dos outros, vangloriavam-se de sua bravura ou viagens com saliva voando, reivindicando parentesco e amizade verdadeiros ou falsos. O ar estava denso com o aroma de carne assada, os vapores pesados do vinho derramado e o calor gerado pela multidão de pessoas. O centro das atenções desse carnaval era, sem dúvida, o novo rei, Robert. Ele já havia rasgado há muito tempo a gola de sua túnica. Seu enorme cálice dourado era enchido e esvaziado repetidas vezes. Vinho âmbar escorreu como uma cachoeira do canto de sua boca, respingando descontroladamente na frente de seu caro gibão, escurecendo o bordado requintado e colando o tecido molhado contra seu peito. Ele não se importou nem um pouco, pelo contrário, ficou ainda mais animado. Sua gargalhada estrondosa e seus gritos roucos abafaram a música dos músicos, como se ele pretendesse queimar toda a repressão do passado e as preocupações com o futuro naquela sessão de bebida animada e desinibida. No salão de banquetes ruidoso, as sombras dançavam, e o som de risos e tilintar de taças era interminável. O olhar de Euron, porém, era como de um falcão. Cortava o olhar através das figuras ruidosas para se fixar precisamente em uma pessoa, Jalalar Shu, o príncipe exilado do Vale da Flor Vermelha das Ilhas de Verão. O príncipe usava um luxuoso manto tecido com inúmeras penas brilhantes, vermelhas e verdes entrelaçadas, criando cores tão vibrantes quanto uma selva tropical. O manto contrastava fortemente com sua pele, lisa e negra como a meia-noite, tornando-o excepcionalmente atraente na multidão. Euron se lembrava claramente de ter encontrado esse príncipe exilado nas rotas marítimas dos degraus enquanto escoltava Elia de volta a Dorne. Na ocasião, ele simplesmente acolheu Jalalar a bordo e o deixou em lança solar. Contudo, Euron estava profundamente envolvido nos problemas relativos a Elia e a sua relação com Dorne naquela época. Depois de entregar Jalalar à lança solar, ele quase se esqueceu completamente do príncipe destituído. Ele não esperava que os caminhos do destino fossem tão maravilhosos. Este príncipe das distantes Ilhas de Verão finalmente encontrou seu próprio caminho para Porto Real e até compareceu a este banquete principal na Fortaleza Vermelha. Em meio ao ruído, Euron segurava sua taça de vinho e caminhou lentamente em direção ao príncipe com seu brilhante manto de penas. Príncipe Jalalar, perguntou ele com um leve sorriso nos lábios, você ainda se lembra de mim? Ao ouvir isso, Jalalar Shu se virou imediatamente. Seu rosto demonstrava a dose exata de surpresa e respeito enquanto se curvava levemente. As palavras do meu Lord Duque realmente assustam este humilde servo. Como eu poderia ousar esquecer? Aquela foi uma graça que me salvou a vida, Jalalar jamais a esquecerá. Um sorriso caloroso desabrochou em seu rosto moreno, suas palavras transbordando bajulação. Além disso, o nome do Lord Duque é cantado pelos 4 mares. O mundo entoa seus títulos, filho do deus afogado, senhor dos krakens, lâmina da justiça, coroa das caveiras marinhas, rei dos degraus. Se eu não pudesse sequer reconhecer sua majestade, esta minha cabeça seria verdadeiramente inútil. Euron não comentou o elogio, apenas sorriu e foi direto ao ponto. Lembro-me de que no mar, você mencionou a esperança de conseguir tropas emprestadas para retomar seu trono nas Ilhas de Verão. Como estão os preparativos? O sorriso no rosto de Jalalar imediatamente adquiriu um tom amargo. Ele baixou a voz. O próprio rei Robert está cheio de nobres sentimentos e deseja muito ajudar. Mas,
Sua graça acaba de ascender ao trono, e os assuntos dos 7 reinos são complicados. Além disso, o tesouro real está vazio. A mão do rei, Lord John Arryn, me disse explicitamente que devo esperar alguns anos até que a situação esteja estável e as finanças sejam abundantes antes de podermos fazer planos a longo prazo. Seu tom demonstrava clara decepção. Euron suspirou levemente no momento certo, suas palavras atingindo o cerne da questão. O rei é o senhor dos 7 reinos, com um domínio de 10.000 milhas. Como ele poderia cruzar facilmente o vasto oceano e liderar pessoalmente tropas até as distantes Ilhas de Verão? Além disso, pelo que sei, a atual frota real não consegue nem mesmo reunir um esquadrão decente de navios de guerra. Mesmo que sua graça tenha essa ambição, quem sabe quantos anos ou meses o senhor teria que esperar? Jalaliar era um homem astuto, captou imediatamente a implicação. A chama da esperança reacendeu-se em seus olhos. Perguntou com urgência mas cautela, então, e quanto a você, meu Lord Duque? Se estivesse disposto a agir, com a força da frota de ferro e sua capacidade de comandar monstros marinhos, uma viagem às Ilhas de Verão certamente seria viável. Naturalmente estou disposto, pensou Euron consigo mesmo. Caso contrário, por que eu perderia tanto tempo com você? À primeira vista, porém, ele permaneceu impassível. Após refletir por um instante, falou com firmeza. Este assunto não é impossível de ser considerado. Ele mudou ligeiramente de assunto, oferecendo um adiamento razoável. No entanto, isso também requer um período de preparação. Acabei de ser nomeado Lorde de Arrinhal. Por razões e lógica, devo primeiro ir para o norte para inspecionar meu castelo e tratar dos assuntos iniciais do meu feudo. Jalaliar ficou radiante. Contanto que encontrasse apoio poderoso, esperar não era inaceitável. Concordou prontamente. Claro, claro. Estou disposto a esperar que meu senhor trate de seus importantes assuntos. Euron assentiu com satisfação e fez um acordo mais prático. Nesse caso, siga-me. Apresentarei você ao meu pai, o rei Cellon, e ao meu irmão Balon. Quando as festividades terminarem em alguns dias, você poderá retornar às Ilhas de Ferro com eles e se estabelecer por um tempo. Assim que eu resolver meus assuntos nas terras fluviais, retornarei às ilhas. Poderemos discutir os detalhes do envio de tropas então. Como um cachorrinho que encontrou seu dono, Jalaliar seguia de perto o alto Euron, seu brilhante manto de penas parecendo ao mesmo tempo chamativo e humilde na multidão. Euron o conduziu diretamente ao rei Cellon, que bebia muito com vários capitães veteranos. Após uma breve apresentação, o rei Cellon apenas grunhiu ruidosamente. Ele não demonstrou muito interesse naquele príncipe estrangeiro de pele negra, claramente sem ainda compreender as intenções de Euron. Foi só quando Balon, demonstrando um pouco mais de perspicácia, puxou Jalaliar para um canto e perguntou em voz alta sobre os costumes, portos e recursos das Ilhas de Verão, que Euron aproveitou a oportunidade para servir vinho ao pai. Ele se inclinou em direção ao ouvido de Cellon. Com uma voz tão rápida e baixa que só os dois podiam ouvir, sussurrou 4 palavras. As Ilhas de Verão. A mão do rei Cellon, que segurava a taça de vinho, parou por um instante. Seus olhos, aguçados por anos de vento marítimo, ergueram-se para fitar Euron profundamente. Naquele breve instante de contato visual, o velho rei que governara as Ilhas de Ferro por anos compreendeu tudo. Ele captou a frase inacabada de seu segundo filho e a ambição profunda por trás dela. Não eram necessárias mais palavras. Euron tinha posto os olhos naquelas ilhas ricas e quentes, a milhares de quilômetros de distância. Ele não queria apenas ajudar o príncipe, ele queria as ilhas. Capítulo 334. O golpe perfeito, 2 milhões de dragões de ouro. Quando o alvoroço do banquete atingiu seu auge, o tilintar dos cálices, as gargalhadas estridentes e os cantos embriagados fundiram-se numa onda vertiginosa. Foi então que Euron escapou silenciosamente desse vórtice de poder. Ele não foi embora por causa dos brindes intermináveis ou das gentilezas hipócritas. Esta noite, ele tinha assuntos urgentes a tratar, assuntos muito mais importantes do que o banquete de casamento do rei. Uma questão relativa a 2 milhões de dragões de ouro, o suficiente para esvaziar instantaneamente os cofres de muitas grandes casas nobres. Na noite em que chegou a Porto Real, Lysa enviou informações cruciais por canais criptografados. O enorme empréstimo do Banco de Ferro de Braavos ao rei dos 7 reinos havia sido secretamente carregado em navios e zarpado em direção às águas designadas. Agora ele precisava ir pessoalmente garantir que esse capital colossal, que pertencia a ele, às Ilhas de Ferro e ao futuro banco, caísse em segurança sob seu controle. A noite era profunda, o mar e o céu como tinta. De pé no quarto de hóspedes preparado pela Fortaleza Vermelha, o anel no dedo anelar esquerdo de Euron brilhou fracamente. Ele ergueu a mão e golpeou vazio à sua frente. O ar se partiu silenciosamente como seda cortada por uma lâmina invisível, revelando uma fenda com bordas incandescentes. Ele entrou, e a fenda espacial se fechou instantaneamente atrás dele, como se nunca tivesse existido. No instante seguinte, Euron se viu em meio às correntes de ar cortantes a 1000 metros de altura. Sob seus pés, um mar revolto de nuvens se estendia como um tapete prateado infinito sob o luar. No instante em que pousou, a enorme ilha de nuvens abaixo dele moveu-se ligeiramente. Era a ampla plataforma dorsal do dragão do milênio, Alcyon. Essa criatura ancestral vinha seguindo silenciosamente a frota de Braavos até Porto Real, oculta nas profundezas das nuvens de alta altitude, fora da vista dos homens comuns, como um sentinela fantasma patrulhando o céu.
Mesmo que a vigilante tripulação dos navios bravosianos vasculhasse constantemente o horizonte e o céu baixo, jamais detectaria tal gigante planando silenciosamente acima do mar de nuvens. Euron inclinou-se acariciando as penas de Alcyon, mais resistentes que o aço mais duro, mas brilhando como gemas. Sem palavras, o dragão milenar respondeu com um zumbido baixo como de um sino ancestral. Suas asas enormes agitaram o fluxo de ar nas nuvens, ajustando a direção para planar silenciosamente em direção às coordenadas combinadas na carta secreta de Lysa. Numa área do mar a menos de meio-dia de viagem de King's Landing, vários recifes negros e irregulares perfuravam a superfície como as presas de uma besta gigante, brilhando ameaçadoramente sob o luar. Essa área traiçoeira era o local designado. Sob a água azul escura aparentemente calma, uma sombra muito maior que os recifes permanecia adormecida. Era uma aranha marinha aterradora conhecida como Mil Olhos. Seu corpo, semelhante a uma montanha, era densamente coberto por centenas de olhos compostos de um verde doentio, que cintilavam como chamas fantasmagóricas nas profundezas sombrias, examinando silenciosamente tudo ao redor. Floyd Greyjoy, alto e corpulento, permanecia sentado, firme como uma estátua, sobre o amplo cefalotórax de 1000 olhos. Estava coberto por uma armadura de couro rústico, típica dos homens de ferro, com a água fria do mar escorrendo por seus padrões. Como seu parceiro gigante e silencioso, ele aguardava, como o mais paciente caçador na escuridão e no silêncio eternos, o sinal que Euron prometera vindo do céu. Floyd confiava plenamente em Euron, por mais incríveis que as palavras de Euron parecessem. Assim como antes de conhecer Euron, ele jamais imaginara que uma besta marinha tão terrível quanto o Mil Olhos existisse. Jamais imaginara que tal besta obedeceria às suas ordens e jamais imaginara que um dia carregaria o sobrenome Greyjoy. Os navios de carga de Braavos navegaram para as águas designadas, seus cascos pesados rompendo as ondas azul escuras, alheios ao destino iminente. Nesse instante, Euron, de pé nas costas de Alcyon, moveu sua vontade. Uma nuvem de tempestade crepitante com arcos instáveis saltou de seu ombro direito. Era a criação da fruta da alma, Thor nuvem de tempestade. Não possuía forma definida, aparentemente uma mistura de pura energia elétrica e vontade violenta. Somente em meio à turbulência da luz elétrica, um rosto horrendo se revelava ocasionalmente, exibindo um sorriso com dentes brancos como a luz. Thor soltou um rugido grave como um trovão retumbante, depois transformou-se num relâmpago flamejante, mergulhando ferozmente nas densas nuvens escuras acima. Como uma víbora que retorna ao seu ninho, fundiu-se instantaneamente com toda a camada de nuvens. Num instante, inúmeras serpentes elétricas pálidas cruzaram as profundezas das nuvens. Trovões graves rapidamente se intensificaram num rugido ensurdecedor. Todo o céu pareceu se transformar numa fornalha de raios prestes a entrar em erupção, a aura de destruição pairando firmemente sobre as pequenas naves abaixo. Euron retirou de seu peito uma fruta de formato estranho, aparentemente formada por correntes de ar, a fruta do vento, uso único. Sem hesitar, ele instantaneamente ativou o poder contido nela. No instante seguinte, sua figura tornou-se abruptamente indistinta, como se estivesse se fundindo ao próprio ar, transformando-se em ventos fortes e irresistíveis, sem forma definida que disparavam em direção ao céu. Essa vontade selvagem, criada artificialmente, se chocou contra as nuvens já inquietas por causa de Thor, tornando-se a gota d'água que quebrou o equilíbrio. De repente, o tempo mudou drasticamente. A superfície do mar, calma sob a luz brilhante da lua até instantes atrás, parecia ser agitada violentamente por uma mão gigante invisível. A brisa suave do mar transformou-se em furacões uivantes, devastando tudo. Nuvens negras como tinta desciam como sopa fervente, relâmpagos pálidos, como chicotes de deuses gigantes, rasgavam o céu, iluminando o mar em flashes. Trovões ensurdecedores ecoavam, como se tambores gigantes estivessem rufando acima de nossas cabeças. Todo o oceano estava completamente enfurecido. Ondas gigantescas se erguiam como montanhas e desabavam com estrondos ensurdecedores. Os 3 navios de Braavos eram agora como folhas frágeis agarradas pela mão de um gigante, impiedosamente arremessados para cima e para baixo em meio às ondas violentas. Os cascos rangiam de forma lancinante, como se estivessem prestes a se desintegrar sob o poder do céu e da terra a qualquer momento. Começou a chover, primeiro gotas frias e esparsas batendo no convés e nas ondas, depois tornando-se densas e violentas com uma velocidade surpreendente, finalmente transformando-se em uma cortina cinzenta que cobria o mundo, como se toda a água do mar estreito estivesse sendo despejada. Nesse momento caótico de tempestade, relâmpagos e trovões, várias sombras negras lutavam para alçar voo dos navios que balançavam violentamente, corvos carregando grandes esperanças, batendo suas asas pesadas e molhadas, tentando romper a tempestade e voar em direção a Braavos para entregar mensagens de socorro ou aviso. O vento rugia, os relâmpagos dançavam como serpentes prateadas, a chuva caía torrencialmente e os corvos lutavam para voar para longe. Esses 4 elementos previamente acordados apareceram simultaneamente, sem diferença de um segundo. Este era o sinal que Euron havia dito a Floyd Greyjoy para esperar. Escondido sob a água escura como breu, Floyd conduziu Talzandais para perto dos 3 navios mercantes que balançavam violentamente na tempestade, silenciosos como fantasmas nas profundezas do mar. Seu olhar penetrante a água turva, fixando-se rapidamente em um navio com uma marca especial escondida no casco. Sem mais comandos, 1000 olhos conectado à sua mente lançou seu ataque abruptamente.
Diversas garras afiadas cobertas por uma carapaça dura, como foices gigantes, irromperam do fundo do mar com um ímpeto estrondoso, rasgando com precisão e violência o casco marcado. Sob uma força aterradora, a estrutura de madeira foi cortada com facilidade, como papel fino, expondo o compartimento oculto por baixo. Lá dentro, exatamente 10 baús reforçados com aço pesado e emitindo um brilho sedutor estavam empilhados ordenadamente, contendo os sufocantes 2 milhões de dragões de ouro. As dezenas de guardas totalmente armados que estavam dentro se tornaram meros enfeites diante do ataque repentino e devastador vindo de baixo. Antes mesmo que pudessem sacar suas armas, foram arremessados pela violenta agitação e pelas ondas que jorravam do mar. As enormes peças bucais de 1000 olhos abriam e fechavam, expelindo grandes quantidades de seda de aranha prateada, pegajosa e incrivelmente resistente. Como tentáculos vivos, a seda envolvia com precisão cada peitoral de ferro. Ela também prendia os guardas que tentavam resistir ou fugir com a mesma firmeza que insetos, tornando seus esforços inúteis enquanto se viam transformados em casulos brancos. Após concluir tudo isso, a besta das profundezas arrastou sua presa, incrivelmente pesada. Girou com agilidade e mergulhou rapidamente de volta para águas mais profundas e escuras, afastando-se dos 3 navios mercantes que ainda lutavam impotentes contra a tempestade. Como um caçador que completa uma missão, escondeu-se com seu despojo na entrada de sua toca, aguardando silenciosamente a próxima instrução. No instante em que 1000 olhos arrastou seus despojos para as profundezas, o vendaval no céu controlado por Euron pareceu imbuído de uma loucura final, contraindo-se e condensando-se repentinamente. Acima do mar, um enorme vórtice de tornado, conectando as nuvens negras como tinta e o oceano revolto, formou-se descaradamente a uma velocidade visível a olho nu. Como um titã cinzento enfurecido, emitiu um rugido ensurdecedor, sugando impiedosamente tudo ao seu redor. Os 3 navios mercantes de Braavos, já se debatendo como brinquedos nas ondas, foram imediatamente capturados por essa força irresistível da natureza. Foram arrancados do mar com facilidade, como lascas de madeira na mão de uma criança, girando e subindo no vórtice vertiginoso, lançados na sufocante altitude. Então, como se possuísse uma vontade maligna, o tornado envolveu os 3 navios e os arremessou violentamente e com precisão em direção à área repleta de recifes irregulares. Bum, crack e snap. Uma série de estrondos ensurdecedores abafou o rugido da tempestade. Lascas de madeira, velas, quilhas quebradas e gritos abafados pelo vento e pelo trovão irromperam entre os recifes. Os cascos robustos desintegraram-se instantaneamente como cascas de ovos frágeis sob um impacto tão violento, transformando-se em inúmeros fragmentos imediatamente engolidos pelas ondas gigantes subsequentes, espalhados sem deixar vestígio. Com um único impacto, os 3 navios mercantes foram despedaçados. Apenas os recifes agitando-se descontroladamente na tempestade e a água turva do mar, fervilhando com esparsos destroços de madeira, permaneceram como testemunhas da destruição completa e implacável que acabará de ocorrer. Longe da área devastada do Recife, um forte cheiro de sangue se espalhava nas águas escuras do mar. As dezenas de guardas azarados, envoltos em teias de aranha, juntamente com suas armaduras de couro e aço, tornaram-se a recompensa incidental para 1000 olhos. Nesta viagem, a terrível aranha marinha usou suas peças bucais, capazes de mastigar recifes, para devorá-los e esmagá-los junto com suas armaduras, emitindo sons terríveis de metal e osso sendo triturados, até que finalmente o silêncio retornou. Floyd destruiu 1000 olhos a cortar habilmente a resistente teia de aranha que envolvia os baús com suas garras afiadas. No instante em que as pálpebras se abriram, mesmo no fundo do mar escuro, a luz refratada pelas montanhas de dragões dourados despertou como um tesouro adormecido, quase dissipando a escuridão ao redor, brilhando com uma intensidade sufocante. A voz de Euron instruiu Floyd: transporte-os em segurança de volta para a Ilha Vento de Ferro e entregue-os a Lysa. Um sorriso simples e entusiasmado surgiu no rosto marcado de Floyd enquanto ele assentia pesadamente com a cabeça. Então, a instrução de Euron veio novamente, carregada de inegável seriedade. Lembre-se, não conte uma palavra disso a ninguém, exceto ao seu pai, meu tio Baelor. A expressão de Floyd tornou-se solene enquanto ele respondia profundamente: entendido, meu senhor. O tom de Euron suavizou-se ligeiramente e ele riu. Você também é um Greyjoy ligado por sangue. Não há necessidade de tanta formalidade. Afinal, você é meu primo. Vai dar trabalho desta vez. Ao ouvir isso, Floyd coçou a cabeça coberta de algas marinhas, um tanto envergonhado. Sem dizer mais nada, conduziu 1000 olhos, arrastando os 10 pesados baús de ouro, virou lentamente e seguiu furtivamente em direção às Ilhas de Ferro. Lá no alto, onde a tempestade estava diminuindo, o dragão milenar Alcyon recebeu a ordem de Euron antes que a tempestade atingisse seu ápice e o tornado se formasse. Ele se escondeu silenciosamente acima das nuvens mais altas e, em seguida, retornou sozinho à Ilha Vento de Ferro. A fenda espacial fechou-se silenciosamente no quarto de hóspedes tranquilo da Fortaleza Vermelha, como se nunca tivesse existido. Euron saiu, seu corpo aparentemente ainda carregando a umidade fria de mares distantes e um leve cheiro de sangue. Um naufrágio infeliz sepultou os navios de Braavos sem deixar testemunhas. Um roubo perfeito. 2 milhões de dragões de ouro mudaram silenciosamente seu sobrenome para Greyjoy. Ao pensar nisso, um sorriso de satisfação se abriu incontrolavelmente em seus lábios.
Euron rapidamente tirou as roupas encharcadas e vestiu uma roupa seca e opulenta, escondendo toda a carnificina e o segredo sob uma seda brilhante. Quando Euron retornou ao ruidoso salão de banquetes, foi como se tivesse se ausentado apenas por um instante. Ninguém sabia que nesse curto período uma fortuna colossal, capaz de abalar a economia dos 7 reinos, havia mudado de mãos silenciosamente. Euron pegou casualmente um cálice dourado cheio de vinho tinto escuro da bandeja de um garçom, misturando-se à multidão festiva. Ele brindou com os nobres que se aproximavam, rindo gostosamente. Lord Euron, onde você esteve agora há pouco? Penalidade, 3 taças. Haha, fácil. Ao rei e à rainha, saúde. Euron bebeu sem restrições. O líquido âmbar oscilava na taça, refletindo a luz profunda em seus olhos, uma luz de vitória que só ele compreendia. Essa festa realmente merecia ser celebrada. Capítulo 335. A noite de núpcias Cersei e Euron. A noite na Fortaleza Vermelha se aprofundava em meio à folia. O banquete ruidoso continuou a noite toda, sem dar sinais de que iria parar. Há muito que Cersei deixará o ruído sufocante, retornando ao quarto nupcial preparado para o rei e a rainha, nas profundezas da fortaleza de Maegor. Incapaz de suportar o cheiro de vinho e suor em sua pele, ela ordenou que suas criadas preparassem um banho quente. Ao lado da enorme banheira de mármore, 20 velas feitas com precioso óleo de baleia estavam acesas simultaneamente. Suas chamas firmes e brilhantes iluminavam o quarto como dia, lançando um brilho suave sobre seu corpo perfeito. Perfumes raros de lis, que dizem despertar o desejo, e uma pitada de âmbar gris de valor inestimável foram adicionados à água do banho. Uma fragrância estranha e sedutora pairava silenciosamente no vapor. Diversas criadas cuidavam de seu banho com o máximo zelo, enxugando-a com a seda mais macia, elogiando constante e sinceramente sua beleza. Cabelos dourados que esvoaçavam como ouro derretido, pele lisa como a seda mais fina, curvas suficientes para enlouquecer qualquer homem. Cersei fechou os olhos, encostando-se preguiçosamente na borda da banheira, com um sorriso nos lábios. Ela aceitou todos aqueles elogios por completo, acreditando neles profundamente em seu coração, sem qualquer dúvida. Hoje foi sua noite de núpcias, o primeiro dia em que ela realmente se tornou esposa de Robert Baratheon, rei dos 7 reinos. Despojada de todos os adornos e vestida com uma camisola de seda finíssima e justa ao corpo, Cersei sentou-se na beira da enorme cama nupcial coberta com cortinas carmesim. Dispensou todas as suas damas de companhia, esperando sozinha a luz bruxuleante das velas. Seu coração guardava uma esperança misturada com orgulho, expectativa e um traço de controle, aguardando a chegada de seu marido, o rei, para completar o ritual final e mais importante, abraçar-se e dormir juntos pela primeira vez. O tempo fluía lentamente no silêncio, marcado apenas pelo ocasional crepitar suave do pavio de uma vela e pela sua própria respiração que gradualmente se tornava mais lenta. Quando passos pesados e caóticos ecoaram do final do corredor, misturados a palavras arrastadas de bêbado e balbucios, Cersei respirou fundo, levantou-se, alisou seu camisolão já impecável e abriu a porta. O que seus olhos viram foi seu noivo, o rei, Robert Baratheon, sendo amparado por Eddard Stark e Euron Greyjoy, um em cada braço, praticamente o arrastando para frente. Seu corpo enorme estava mole como lama, suas pernas se recusando a obedecer, arrastando-se no chão a cada passo. Atrás deles, os membros da Guarda Real Barristan Selmy e Jaime Lannister seguiam obedientemente como 2 sombras brancas, com os rostos inexpressivos. Ao ver Cersei, um sorriso amargo e impotente surgiu no rosto de Ned. Ele explicou em voz baixa, o vinho que sua graça bebeu esta noite provavelmente daria para encher metade de uma sala. Euron acrescentou com seu sorriso característico, ligeiramente zombeteiro. Duvido muito que ele consiga cumprir as obrigações de noivo esta noite. Ele acabou de enfiar um frango assado inteiro na boca no banquete e nem sequer cuspiu os ossos. Nesse instante, Robert pareceu ouvir algo. Levantou a cabeça com os olhos embaçados, murmurando incoerentemente, escutem, é a Lyanna. Ela está cantando. Hehehe. Cala a boca, Robert. Ned e Euron sibilaram quase simultaneamente, com os rostos extremamente sombrios enquanto tentavam interromper aquela conversa de bêbados extremamente inadequada. Eles cambalearam até a porta. Cersei ouviu aquele nome e uma onda de desagrado a invadiu. Ela hesitou por um instante antes de finalmente falar. Sua voz era calma, mas fria como um pedaço de gelo, desprovida de qualquer calor. Deixe-o comigo. Ela estendeu a mão com a intenção de acolher Robert para sustentá-lo como uma esposa virtuosa. No entanto, Robert afastou a mão dela com um gesto cambaleante, murmurando, eu consigo. Ele se desvencilhou do apoio de Ned e Euron, cambaleou violentamente e, em seguida, tropeçou na soleira da porta, caindo com força no quarto nupcial perfumado e iluminado por velas. O rosto de Ned estava tomado por amargura e arrependimento, enquanto Euron deu de ombros, indiferente. Trocaram um olhar, reconhecendo a mesma compreensão e impotência nos olhos um do outro. Sem dizer mais nada, retiraram-se silenciosamente para os lados do corredor, deixando o nobre casal, cujo relacionamento fora marcado pela noite de núpcias, atrás da porta fechada. Enquanto Ned e Euron se preparavam para retornar aos seus aposentos, perceberam que Barristan Selmy e Jaime Lannister não haviam partido. Em vez disso, deram 2 passos à frente, permanecendo como sentinelas de armadura branca de cada lado da porta do quarto nupcial, eretos e imóveis.
Euron ergueu uma sobrancelha, um olhar zombeteiro surgindo em seu rosto. Dirigindo-se aos 2 cavaleiros brancos, disse, digo, numa noite como esta, um momento de primavera vale mais que 1000 peças de ouro. Vocês 2 não vão mesmo ficar de guarda nesta porta a noite toda, ouvindo a parede, vão? O rosto marcado pelo tempo de Barristan não demonstrava nenhuma expressão adicional. Ele apenas virou levemente a cabeça, olhando para Euron com olhos firmes e claros. Sua voz era firme como uma rocha. Proteger a segurança do rei e da rainha é nosso dever. Pensando na noiva lá dentro, vestindo uma camisola, cheia de expectativa, que era a própria irmã daquele homem, enquanto o irmão, um membro da guarda real, tinha que ficar do lado de fora, ouvindo qualquer som que pudesse vir. O rosto de Ned empalideceu instantaneamente. Ele apertou os lábios com força, como se estivesse reprimindo uma onda de desconforto e raiva. O olhar de Euron oscilava entre o rosto pálido de Ned e as costas inexpressivas de Jaime. Por fim, ele não conseguiu se conter. Um sorriso travesso curvou seus lábios. Afinal, a noiva em situação desconfortável lá dentro era irmã do cavaleiro branco lá fora. Essa situação foi realmente divertida. Ned não aguentou ficar mais um instante. Virou-se abruptamente, caminhando em direção ao seu quarto com um arrepio na espinha. Euron deu uma risadinha, balançou a cabeça e saiu com passos lentos. No corredor vazio, restavam apenas as 2 figuras brancas e solitárias. A porta de madeira entalhada do quarto nupcial se fechou, silenciando o último ruído vindo de fora. Cersei estendeu a mão para amparar o noivo cambaleante. No instante em que a ponta dos seus dedos tocou o pulso em chamas dele, um forte odor de vinho barato e ácido estomacal fermentado atingiu seu rosto. Ela franziu a testa bruscamente, instintivamente dando meio passo para trás. Robert estava alheio a tudo. Seu corpo pesado perdeu o equilíbrio, caindo para frente como uma árvore derrubada, sua testa quase batendo na moldura rígida da porta com um baque surdo. Contendo a vontade de vomitar, Cersei estendeu a mão novamente para ampará-lo. No instante seguinte, seu pulso foi subitamente agarrado pela mão grossa de Robert. Com um estrondo, ele a jogou com força contra a parede de pedra fria. Seu hálito escaldante e fétido atingiu sua orelha e pescoço, chocantemente quente. Seus murmúrios arrastados perfuraram seu coração como picaretas de gelo envenenadas. Lyanna? Os olhos nublados de Robert refletiam seus cabelos dourados, mas ele via outra sombra através dela. Embora bêbado, sua voz estava cheia de amor. Seu laço de cabelo está solto, deixe-me ajudá-la. Vossa Graça, Cersei forçou os cantos da boca para cima, tentando exibir um sorriso digno de uma rainha, mas seus olhos esmeralda estavam gélidos. Eu sou Cersei, sua rainha. Sei? As pupilas de Robert contraíram-se subitamente, como se tivessem sido banhadas por um balde de água gelada. A embriaguez febril dissipou-se instantaneamente, deixando apenas a realidade nua e crua. Ele soltou a mão dela como se tivesse se queimado, cambaleando para trás. Seu corpo pesado chocou-se inesperadamente contra o requintado candelabro de bronze junto à porta. Clang! O candelabro caiu com um estrondo. Velas não apagadas rolaram, deixando marcas negras e queimadas no tapete. O estômago de Robert finalmente não aguentou a estimulação violenta e a embriaguez intensa. O RGH Blaarg. Ele se curvou subitamente, vomitando toda a comida e o vinho luxuosos que havia consumido naquela noite sobre o tapete caro, num único vômito. Um odor azedo, pungente e indescritível explodiu instantaneamente, impregnando rapidamente cada canto do quarto. Destruiu a atmosfera romântica criada pelo perfume de âmbar e lisina, profanando completamente aquela noite de núpcias que deveria ter sido repleta de votos e ternura. A porta foi aberta com um puxão. O cheiro forte, nauseante e azedo saiu primeiro. Cersei estava parada nas sombras da porta, cobrindo o nariz e a boca com a mão. Atrás dela, à luz de velas, seus cabelos dourados pareciam arder em chamas frias. Barristan, alerta do lado de fora, estava totalmente concentrado desde que ouvirá o estilhaço do candelabro. Agora que a porta estava aberta, seu olhar penetrante atravessou a penumbra, localizando instantaneamente o rei inconsciente, estendido ao lado do próprio vômito. Sem hesitar, o cavaleiro branco, idoso mas ágil, e Jaime, ao seu lado, moveram-se quase simultaneamente, investindo contra a confusão como 2 raios brancos. Ignorando a sujeira sob seus pés e no ar, ergueram Robert, inerte, do chão, firmes e fortes. A voz de Cersei veio da porta fria e sem qualquer nuance, como se estivesse falando de algo que não lhe dizia respeito. Alguém venha. As criadas que aguardavam à distância aproximaram-se a passos largos, assustadas. Traga uma bacia com água quente. Limpe sua graça. Sua ordem foi concisa. Ela deu um passo para o lado para liberar o caminho, sem mais olhar para o quarto profanado por seu marido nominal, nem para o homem que havia chamado o nome de outra mulher e vomitado sobre ela na noite de núpcias. O caos durou muito tempo. O cheiro azedo no ar era persistente. Foram necessários vários baldes de água para mal conseguir limpar a sujeira repugnante e o fedor de vinho de Robert depois que ele esvaziou o estômago. Quando o rei, completamente bêbado, foi finalmente enxugado e colocado na ampla cama nupcial como um pesado troféu por Barristan e Jaime, gotas de suor cobriam as testas de ambos os membros da guarda real. Suas armaduras brancas inevitavelmente apresentavam manchas. Eles exalaram simultaneamente não por cansaço, mas pelo relaxamento momentâneo de uma tensão indescritível. Cersei observou tudo friamente. Seu olhar percorreu as manchas desagradáveis em suas armaduras, sua voz monótona. Não há mais nada aqui.
Vocês não precisam mais guardar este lugar. Voltem e se limpem. Barrista e Jaime trocaram um olhar, examinando rapidamente o rei que roncava na cama e o quarto nupcial que, embora limpo às pressas, ainda apresentava vestígios da bagunça. Confirmando que o rei estava temporariamente a salvo, fizeram uma leve reverência, acatando a ordem da rainha, carregando o constrangimento do cansaço e os odores desagradáveis. Os dois se retiraram silenciosamente daquela noite de núpcias destinada a ser repleta de lembranças insuportáveis. Cersei ficou sozinha ao lado da cama, olhando para a noite densa, e finalmente soltou um suspiro quase inaudível. Ela recostou-se na beira da cama coberta com brocado carmesim, seu olhar pousando em seu marido, Robert Baratheon, o homem que agora era seu marido aos olhos da lei e do mundo. Ela estendeu a mão, os dedos hesitando imperceptivelmente, e desamarrou delicadamente a camisa de dormir dele. Um peito de bronze maciço ficou exposto, coberto por pelos negros e espessos, exalando uma aura masculina forte e bruta. Cersei franziu levemente a testa. Aquilo era muito diferente da beleza elegante e refinada do príncipe Rhaegar que ela havia imaginado. Para ser justo, embora lhe faltasse a beleza poética cantada pelos bardos, Robert possuía uma masculinidade agressiva como a de um leão ou uma fera. Talvez perturbado pelo toque, Robert se mexeu em seu sono embriagado. Uma mão ardente agarrou subitamente o pulso de Cersei com força dolorosa. No instante seguinte, o mundo girou e ela foi firmemente presa à cama por seu corpo pesado. Ele enterrou o rosto em seu pescoço e cabelos, sua respiração escaldante atingindo sua pele sensível, provocando um arrepio. Esse breve contato, aparentemente íntimo, foi como uma bolha fugaz. Lyanna? Ele murmurou um sussurro afetuoso e confuso, como uma adaga em brasa perfurando a orelha de Cersei inesperadamente. Você sabe, o quanto sinto sua falta. Eu te amo. Eu daria minha vida por você, daria tudo de mim. O sangue sumiu do rosto de Cersei instantaneamente, como se todo o calor tivesse sido sugado. Ela começou a se debater com todas as forças, tentando empurrar a montanha de carne chamada marido, mas o peso e a força de Robert eram muito superiores aos seus. Toda a sua resistência era como a de uma formiga tentando sacudir uma árvore. Uma chama que misturava extrema humilhação e fúria ardia em seu coração. Sua voz tremia perguntando friamente como se quisesse confirmar a cruel verdade com os próprios ouvidos. E quanto a Cersei? Ela perguntou palavra por palavra. Sua noiva, o que sou eu? Em seu sonho embriagado, Robert soltou um resmungo inconsciente, repleto de desprezo e crueldade sem disfarces. Ele murmurou vagamente, cada palavra um pedaço de gelo envenenado. Ela é apenas sua substituta, uma ferramenta para gerar meus filhos. Ele parecia ansioso para provar sua lealdade à pessoa em seu sonho. Lyanna, acredite em mim. Eu te amo, só você para sempre. Substituição. Ferramenta. Essas palavras foram como um julgamento final, destruindo instantaneamente toda a razão e resistência de Cersei. Tá? Ela não sabia de onde vinha a força, talvez a raiva extrema lhe concedesse um poder divino temporário, mas ela o atingiu com uma joelhada violenta e usou toda a sua força para empurrar o corpo enorme de Robert para longe dela. Robert virou-se para o lado de dentro da cama, alheio a tudo, ainda imerso em seu sonho ilusório, murmurando repetidamente aquele nome maldito. Lyanna, Lyanna, minha Lyanna, sem você este reinado não tem graça para mim. Cersei sentou-se abruptamente. Seu rosto não era mais pálido, mas de uma cor cinza aterradora. Tempestades rugiam em seus olhos esmeralda, junto com uma frieza quase destrutiva. Ela não olhou mais para o homem completamente bêbado. Levantando-se da cama com passos ligeiramente instáveis, mas excepcionalmente firmes, caminhou até a porta. Empurrou-a violentamente e saiu para a noite fria e a humilhação sem fim lá fora, sem olhar para trás. A noite estava escura. A maioria das luzes nas janelas da Fortaleza Vermelha estava apagada. Euron ainda não estava com sono. Sua figura alta permanecia de pé junto à janela, deixando o vento frio da noite acariciar seu rosto. Os pensamentos de Euron eram como o mar negro lá fora, calmo na superfície, mas agitado nas profundezas. Ele repassava silenciosamente o roubo recente. Cada detalhe, desde a criação da tempestade até o ataque preciso de 1000 olhos, passando pelo final destrutivo do tornado, se repetia em sua mente como padrões delicados. Por fim, ele confirmou que a operação fora limpa, como uma pintura de areia apagada, sem deixar brechas para serem rastreadas. Seus pensamentos então se voltaram para o futuro. O gigantesco plano bancário era como um gigante em formação com a estrutura pronta, mas precisando de carne e osso. Quando seus pensamentos se voltaram para a crucial seleção dos 14 gerentes de agência, ele sentiu uma dificuldade espinhosa, como se estivesse diante de um emaranhado sem fim. Inconscientemente esfregou a testa. A irritação persistia. Ele abriu a porta e caminhou em direção ao terraço da Fortaleza Vermelha, de frente para a baía de Blackwater, na esperança de que a brisa fria do mar lhe acalmasse a mente. No entanto, no final do terraço, junto à balaustrada de pedra banhada pelo brilho prateado do luar, Euron avistou uma figura inesperada. Uma camisola vermelha como sangue esvoaçava ao vento salgado, delineando uma silhueta esguia, porém tensa. Cabelos dourados fluíam como ouro derretido, agitados pelo vento. Era a rainha recém-casada, Cersei Lannister. Ela estava sozinha na escuridão da noite, ao som incessante do mar, de costas para o ruído e a sujeira do castelo, como um ídolo vermelho esculpido em fúria e orgulho, abandonado em um penhasco. Euron aproximou-se lentamente, perguntando com um toque de surpresa: Vossa Graça, por que está aqui sozinha?
A esta hora, não deveria estar. Cersei não se virou, mas a brisa do mar trouxe sua voz nasalada e ligeiramente rouca. O luar iluminava fracamente os rastros de lágrimas em suas bochechas. Você quer dizer com aquele javali que vocês trouxeram como carga? Euron deu um sorriso sem jeito, tentando aliviar a tensão. Hehe. Sua graça está se sentindo melhor agora? Melhor? Ele está maravilhoso. Cersei se virou bruscamente. Chamas de humilhação e raiva ardiam em seus olhos esmeralda. Sua voz parecia rouca, como se estivesse presa entre os dentes. Graças a vocês, bons irmãos, ele vomitou em todo o nosso quarto nupcial. Agora está roncando como um trovão, dormindo como uma pedra. Euron manteve a compostura, persuadindo gentilmente. Hoje é um dia de dupla alegria. Sua graça foi coroado rei e casou-se com uma rainha de tamanha beleza e posição. A alegria lhe encheu o coração. É inevitável que tenha bebido um pouco demais. Alegria? Cersei o interrompeu com um escárnio, sua voz estridente. Eu ouvi gritando Lyanna bêbado. Ele disse que só ama aquela mulher morta. E eu, Cersei Lannister, sou apenas uma ferramenta para ele gerar herdeiros. Suas palavras carregavam um tremor inconfundível. Sua graça valoriza a emoção e a lealdade. De certo ponto de vista, isso não é ruim, disse Euron, escolhendo as palavras com cuidado. Com o tempo, os sentimentos surgirão naturalmente. Chega, gritou Cersei bruscamente gesticulando com o braço. Não mencione Robert novamente. Pelo menos esta noite, não quero ouvir esse nome. Diante de suas emoções quase explosivas, Euron permaneceu calmo. Um sorriso misterioso surgiu em seu rosto. Já que vossa graça não está com sono, e a noite é longa, conheço um lugar interessante que pode mudar seu humor. Será que se atreveria a vir vê-lo? Cersei ergueu o queixo, olhando-o diretamente com os olhos ainda vermelhos, mas repletos de arrogância. Neste mundo não há lugar onde Cersei Lannister não ouse ir. Euron assentiu com a cabeça sem dizer nada. Simplesmente abriu caminho em silêncio, guiando Cersei pelos intrincados e pouco conhecidos corredores profundos da Fortaleza Vermelha. Os arredores foram ficando mais escuros, tão silenciosos que apenas se ouviam seus passos leves e o farfalhar das roupas. Em uma curva quase completamente escura, a distraída Cersei foi pega de surpresa e se chocou contra as costas de Euron, que parou repentinamente. Ah! Ela exclamou baixinho, cambaleando para trás. Euron reagiu com extrema rapidez. Virou-se depressa, estendendo a mão para amparar o braço dela e impedir sua queda. Você, para onde está me levando? Cersei se recompôs, reprimindo a palpitação em seu coração. Sua voz carregava uma tensão imperceptível na passagem estreita. A luz tênue refletia o sorriso sereno no rosto de Euron. Ele piscou com um tom de mistério na voz. Você saberá quando chegarmos lá. Cersei hesitou em segui-lo, mas vendo Euron se afastar e sem saber o caminho de volta, bateu o pé e o seguiu rapidamente. Eles continuaram em frente, serpenteando constantemente pelos corredores labirínticos, descendo escadarias de pedra intermináveis, cada vez mais para baixo. O ar tornou-se cada vez mais frio e úmido, carregando o cheiro terroso do subterrâneo e um odor de decomposição. Como se estivéssemos nos afastando do mundo humano para um domínio esquecido pelo tempo. Após um longo tempo, Euron finalmente parou diante de uma parede de pedra aparentemente comum. Ele estendeu a mão e pegou uma tocha seca, já preparada, de um suporte de metal na parede. Então, uma chama mansa e constante saltou de sua palma esquerda vazia, acendendo a tocha com facilidade. A luz dançante da fogueira dissipou instantaneamente a densa escuridão, iluminando à frente a entrada de uma caverna enorme, aparentemente formada naturalmente. Euron deu um passo para o lado, estendendo a tocha para a frente. Estamos aqui. Olhe. Cersei olhou na direção da luz. No instante seguinte, seus olhos esmeralda se arregalaram abruptamente, as pupilas se contraindo em extremo choque. Ela viu uma cena que fez sua alma estremecer. Um crânio de dragão incomparavelmente enorme, inimaginavelmente grande, erguia-se silenciosamente no centro da caverna. Mesmo após séculos, a horrenda estrutura craniana irradiava uma pressão aterradora. As órbitas oculares profundas como poços pareciam reter uma fúria ancestral. Os dentes irregulares assemelhavam-se a lanças quebradas, evocando o terror que sentirá em vida. Ah! 7 no salve. Cersei ofegou, cambaleando para trás, seus pés escorregando no chão úmido. Se Euron não tivesse sido rápido em segurá-la pelo braço novamente, ela teria desabado no chão, fraca. Sua voz tremia de extremo horror enquanto apontava para o crânio enorme. Isto é, Balerion, respondeu Euron. Conhecido como Terror Negro. Cersei ficou paralisada. Não era que ela nunca tivesse visto ossos de dragão, embrasões de famílias de Porto Real, ou pequenos pedaços transformados em decorações. Mas um crânio de dragão tão enorme, tão completo, tão arrebatador, ela nunca tinha visto em toda a sua vida. As órbitas oculares vazias eram como duas entradas para o reino da morte, encarando sombriamente os convidados indesejados. Ela viu Euron estender a mão casualmente e bater levemente com os nós dos dedos no osso pálido, um gesto tão frívolo quanto acariciar a face de um amante. A maldição ou retaliação esperada não aconteceu. O osso de dragão permaneceu silencioso, apenas a poeira da história escorreu de seus dedos. A ação de Euron lhe deu um resquício de coragem. Cersei se obrigou a dar um passo à frente, estendendo a mão. As pontas dos seus dedos finalmente tocaram a superfície áspera e fria do osso. Um silêncio mortal, que parecia ter atravessado séculos, emanou de seus dedos. Nenhum milagre, nenhuma ilusão, apenas dureza e frieza pétreas. Venha, sorriu Euron.
Há mais surpresas pela frente. Ele segurou a tocha e caminhou mais para dentro. A luz da fogueira oscilava, projetando sombras maiores nas paredes. Cersei o seguiu e então sua respiração falhou novamente. No centro do salão cavernoso jazia um esqueleto de dragão surpreendentemente completo. Suas costelas se estendiam para os lados como asas gigantes e pálidas. O crânio maciço estava incrustado obliquamente na parede de rocha em posição de impacto, as órbitas oculares vazias encarando obstinadamente o vazio eterno, como se soltassem um rugido silencioso antes da morte. Espalhados por toda parte havia fragmentos de ossos, vértebras como mós de moinho, tíbias como lanças fincadas no chão, garras curvas como adagas envenenadas. Alguns ossos ainda tinham fragmentos de escamas de dragão marrom escuras presos, brilhando com uma estranha frieza metálica à luz tênue da fogueira. Num canto discreto, vários esqueletos menores e emaranhados estavam empilhados, filhotes ou dragões. Suas posturas contorcidas sugeriam não uma morte natural, mas restos descartados após serem dilacerados por uma violência irresistível. Para piorar ainda mais a situação, Cersei vislumbrou algo mais na sombra do crânio do dragão, vários esqueletos humanos. Suas posturas eram contorcidas, alguns estendiam os braços, outros se encolhiam, como se tentassem roubar algo, mas fossem imediatamente detidos pelo fogo mortal do dragão ou por armadilhas ancestrais, tornando-se sacrifícios eternos neste cemitério de ossos de dragão. Cersei aproximou-se novamente do crânio completo mais impressionante. Sua mandíbula inferior era grande o suficiente para partir um touro ao meio. Dentes afiados como adagas estavam firmemente alinhados e entre eles, metade de um pedaço de armadura de escamas carbonizada estava presa, a marca final de algum oponente infeliz. Como se estivesse possuída, ela estendeu a mão em direção à enorme órbita ocular. Uma sensação gélida percorreu instantaneamente sua espinha da ponta dos dedos, como se um par de olhos antigos invisíveis a encarasse fixamente a intrusa, através do tempo e do espaço. Exemeraches, a voz de Euron soou no momento certo, como uma narração para esta pantomima. A montaria da rainha Rhaenys, esposa de Aegon, o Conquistador. Reza a lenda que foi abatido por um raio de escorpião no olho, em Dorne, caindo do céu para destruir a fortaleza infernal. Exevagar corrigiu-se, ou continuou, Euron. A montaria de Visenya. Ela cresceu quase tanto quanto Balerion. Suas palavras permeavam o ar frio, injetando a alma do fogo e do sangue do passado nesta sala repleta de ossos mortos. Tá? Um grito curto e agudo rasgou subitamente o silêncio da cripta. Cersei puxou a mão para trás bruscamente, cambaleando como se tivesse sido mordida por uma víbora. Esse movimento repentino assustou até mesmo o calmo Euron. Ele se virou rapidamente, a luz da tocha oscilando, projetando suas sombras como demônios dançantes na parede. O que foi? Sua voz carregava uma tensão imperceptível. Cersei ergueu a mão. À luz bruxuleante da fogueira, uma gota de sangue vermelho vivo podia ser vista se formando rapidamente na ponta de seu dedo indicador fino e pálido. A dor distorceu levemente suas belas feições. Eu não sei, algo me picou. Sua voz tremia, carregada de choque. Euron franziu ligeiramente a testa. Deu um passo à frente imediatamente, pegando a mão fria dela com delicadeza, mas firmeza. Seus movimentos eram surpreendentemente precisos. Com o polegar e o indicador ásperos, beliscou a ponta do dedo dela onde uma lasca de osso estava presa. Puxou-a para fora e, em seguida, espremeu cuidadosamente a gota de sangue, como se estivesse expelindo um possível veneno. Depois, rasgou com precisão uma tira de seda limpa do forro de sua túnica opulenta, envolvendo habilmente o dedo ferido dela e dando um nó firme. Obrigada, sussurrou Cersei, com um tom complexo, sentindo a textura áspera do tecido e uma leve pressão em seu dedo. Euron sorriu. Um assunto menor, minha querida rainha. Se algo realmente lhe aconteceu aqui, eu não seria capaz de explicar ao rei Robert. O rosto de Cersei tornou-se gélido instantaneamente. Ela puxou a mão de volta da palma dele, sua voz como uma lâmina envenenada. Eu disse, não mencione Robert na minha frente. Euron bateu de frente com uma parede, mas não se irritou. Tocou o nariz com indiferença e em tom de lembrete disse, está tarde. Devemos voltar. Sua graça pode estar acordada e procurando por você em todos os lugares. Essa frase foi como um pavio, acendendo instantaneamente toda a raiva e humilhação reprimidas nos olhos de Cersei. Sua expressão mudou, finalmente se transformando em um olhar distorcido de ódio profundo. Que ele vá se deitar com aquela mulher morta, Lyanna. Euron ficou momentaneamente sem palavras. Nesse instante, Cersei fez um movimento chocante. Virou-se abruptamente, suas mãos envolvendo o pescoço de Euron de forma desajeitada, porém resoluta. Ela pressionou o corpo contra o dele, olhando para cima, sua voz carregada de uma loucura desesperada. Leve-me. Não seja tola, disse Euron calmamente, tentando afastá-la. Ou contarei a todos um brilho perigoso e paranoico reluziu nos olhos de Cersei enquanto ela dizia friamente que você, Euron Greyjoy, tentou seduzir a rainha. Um sorriso amargo e impotente surgiu no rosto de Euron. Ele percebeu suas intenções. Você quer se vingar de Robert? Sim. Cersei quase rosnou, sua voz tremendo de agitação. Já que ele tem outra pessoa em seu coração, posso dar minha coisa mais preciosa a outra pessoa. Antes que ela terminasse, reunindo forças do nada, ela empurrou Euron contra a grade de pedra fria. Os eventos saíram completamente do controle de Euron, acontecendo de uma maneira que ele não havia previsto. A luz bruxuleante da tocha projetava duas sombras sobrepostas na parede de pedra.
Cabelos dourados esvoaçavam como uma cascata, olhos de esmeralda brilhavam com uma luz complexa na penumbra. Cersei dominava tudo com uma atitude quase de autossacrifício. Euron podia sentir claramente seu corpo tremendo, não de paixão, mas de uma mistura de raiva, humilhação e um prazer destrutivo, principalmente vingança. Euron permaneceu em silêncio, seus olhos observando com ousadia o corpo e a expressão dela. Após um período indeterminado, Cersei pareceu perder as forças. Ela desabou suavemente sobre o peito dele, seus cabelos dourados se espalhando sobre ele como seda fina, sua respiração rápida e ofegante. Euron riu. Já terminou? Então, agora é a minha vez. Muito tempo depois, Cersei, movendo-se com visível dificuldade, ajeitou sozinha suas vestes desarrumadas. Ela não olhou para Euron novamente. Como uma sacerdotisa que acabará de concluir um ritual sangrento, deixou o terraço com firmeza, desaparecendo nas sombras profundas da Fortaleza Vermelha. Ela retornou ao quarto nupcial ainda com um leve cheiro de acidez e vinho. Robert continuava deitado na cama, roncando alto como um trovão, alheio a tudo que acabará de acontecer. Cersei caminhou até a beira da cama, olhando para o rei adormecido. Um sorriso frio e zombeteiro curvou seus lábios. Ela estendeu um dedo fino, usando a unha para arranhar delicadamente a ferida na ponta do dedo. Espremeu uma gota de sangue vermelho vivo, que pingou precisamente sobre o lençol de cetim branco como a neve. Feita isso, ela nem sequer trocou de camisola. Completamente vestida, deitou-se ao lado do marido que roncava e fechou os olhos. A mancha de sangue no lençol era como uma zombaria silenciosa, marcada a ferro naquela noite de núpcias arruinada. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos. E se possível apoie o canal doando no Pix do canal, na descrição do vídeo ou qualquer valor ajuda. Assim o canal pode trazer novels e fanfics de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.